Quais foram os destaques no relatório de oferta e demanda de abril do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para soja, milho e trigo? Estamos com os nossos analistas, especialistas de safras e mercado, para comentar os destaques deste relatório. Fique ligado em mais um programa pós-USDA. Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista da agência Safras News, Alessandro Carvalho. Estamos na quinta-feira, o dia 9 de abril, e começando mais um programa pós-USDA. Vamos destacar os dados para soja, milho e trigo do relatório de oferta e demanda de abril do Departamento Norte-Americano de Agricultura. Para isso, reunimos meus colegas consultores analistas de Safras e Mercado, da nossa área de inteligência de mercado, começando já a cumprimentá-los com o Paulo Molinari, que vai falar de milho. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Alessandro? Olá a todos. Mais um relatório, né? E para variar, sem surpresas. Seguindo a nossa ordem de idade, Elcio Bento vai falar do trigo. Tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro. Olá, Paulo, Rafael. Pro trigo, o USDA conseguiu achar uma surpresa aí que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Maravilha, quem fala tudo sobre soja é o Rafael Silveira. Tudo bem, Rafael? Olá, boa tarde, Alessandro, Paulo, Elcio. E para a soja, um relatório bem neutro, mas com algumas nuances aí em relação ao quadro de oferta e demanda americano. Beleza, vou compartilhando a tela aqui. A gente começa, como sempre, pela soja, destacando que é importante você que nos assiste aqui no Safras TV, canal no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês em Safras TV, chegando próximo dos 10 mil inscritos. Em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, tudo sobre o agronegócio em um só lugar. Já destaco também, vou falar também no final do programa, que na semana que vem a gente tem 11º Safras Agri Week, com todos os nossos consultores falando tudo sobre o mercado em 2 manhãs, um evento online totalmente gratuito. Fique ligado em mais um Safras Agri Week. Bom, vamos começar então aqui pela soja. Os estoques americanos 2025-26 foram indicados neste relatório, inalterados em 9,5 milhões de toneladas em relação ao número de março. O mercado esperava quase isso, na média, segundo pesquisa do Wall Street Journal. A média era 9,47, mesma coisa, então, arredondando. Estoques globais 25-26, departamento colocando em 124,8 milhões de toneladas, também arredondando. O mercado, em média, trabalhava com 125,5 e em março, no relatório anterior, eram 125,3. A safra brasileira 2025-26, o departamento manteve o número de março, 180 milhões de toneladas. Na média, o mercado trabalhava com 179,8. Safra da Argentina 25-26, número também inalterado em 48 milhões de toneladas. E o mercado trabalhava aí com 48 pontos. Bom, Rafael, como a gente já falava na terça-feira no nosso pré-USDA, o mercado não esperava grandes alterações. Pelo que eu vejo aqui, o único número um pouquinho mais diferente são os estoques globais um pouco abaixo aí do que o mercado em média trabalhava, embora sejam números astronômicos, então não é tanto uma variação tão graúda assim, né, Rafael? Exatamente, Alessandro. O interessante desse quadro é que a gente tem aí o estoque americano, estoque de passagem, é basicamente inalterado. Só que quando a gente olha com mais atenção, né? O USDA trouxe aí um ajuste para a exportação, um ajuste negativo, então reduziu um pouco a exportação e, ao mesmo tempo, subiu ali o esmagamento americano, tá, para mais de 71 milhões de toneladas. Então, tivemos basicamente um ajuste para cima, né, no consumo interno e um ajuste negativo na exportação, que faz bastante sentido. A gente ainda está vendo uma situação de vendas semanais lentas, né? A própria China aí com embarques bastante lentos também, e agora a China praticamente tende a ficar fora do mercado americano e voltar lá só na safra nova. Então, é um quadro que ficou igual para o estoque americano, mas teve esse ajuste de nuances aí em relação a crush interno e exportação, né? Para a soja brasileira, um quadro inalterado, a Argentina também. De maneira geral, né, um relatório bem neutro para a soja, sem surpresas esperadas aí. Excelente, a gente vai falar com o Paulo agora sobre os dados do milho, que foram os seguintes. Estoques americanos 25-26, inalterados aí 54 milhões de toneladas em relação ao dado de março.
e o mercado, em média, trabalhava com 54,4 milhões de toneladas. Estoques globais 25, 26, indicados em 294,8 milhões de toneladas. O mercado, em média, trabalhava com 293,2 e a referência anterior do relatório de março do departamento era de 292,8. Safra brasileira de milho, que o Paulo na terça dizia até que se fosse mais dentro de uma realidade poderia ter sido alterada, não foi. Mantida em 132 milhões de toneladas e o mercado em média trabalhava em 132,5. A safra da Argentina, também inalterada, 52 milhões de toneladas, o mercado em média estava ali indicando 52,2. Bem, Paulo, como tu já disse na abertura, não houve assim grandes surpresas. E também, como falamos no relatório, no nosso encontro passado, né? Não havia grandes possibilidades, havia uma possibilidade do USDA subir um pouquinho a exportação, se conteve, manteve o quadro de oferta e demanda americano completamente inalterado, não mudou uma vírgula. Agora, a safra brasileira e a Argentina estão defasadas. O USDA precisa refletir a realidade da América do Sul, né? Uma safra de 52 está bem longe da realidade da Argentina e a de 132 do Brasil também bem distante, né? Então, o USDA ainda tem correções baixistas para fazer nesse relatório, nos próximos relatórios em relação à América do Sul, né? Então, Brasil aí pelo menos para uns 140 e a Argentina pelo menos para uns 55 a 57. Então, é o que a gente deve esperar aí pela frente, e se ele não corrigir, vai ficar defasado o número e errado do ponto de vista regional das informações, né? Beleza? A nossa última commodity é o trigo. Os estoques americanos 25, 26, o departamento colocou em 25,53 milhões de toneladas. Em março, o dado era de 25,34. O mercado, em média, esperava ali 25,07 milhões de toneladas. Estoques globais de trigo 25, 26, o departamento colocou em 283,12 milhões de toneladas. Tanto a média da expectativa do mercado quanto o número anterior era de 277 milhões de toneladas. Elcio, como foi? Na tua abertura, tu disse que tinha alguma coisinha aí para nos falar. Como é que foram esses dados aí? Bom, se a gente olha para os Estados Unidos, um ajuste bem pontual e basicamente em função de um aumento da oferta mais puxado pelas importações, maiores importações norte-americanas, e no lado do consumo, um menor consumo interno. A minha expectativa é que a gente pudesse ter alguma coisa relacionada à exportação, mas foi o consumo interno, basicamente em função da redução da área, que reduziu ou deve reduzir o consumo para sementes, sobretudo ainda na safra de primavera. Então, nos Estados Unidos, basicamente isso, em função de movimentos pequenos, mas uma redução da oferta e o consumo subindo, ou melhor, ao contrário, um aumento da oferta pelo aumento das importações e o consumo menor que resulta no aumento dos estoques que a gente percebeu. A surpresa fica no mercado internacional. Algumas surpresas, mesmo até pela intensidade do aumento da produção, 1 milhão de toneladas de aumento para a Rússia, já numa safra consolidada, e também na União Europeia, com mais 1 milhão de toneladas praticamente de aumento. E eu creio que o principal ponto, que foi a principal alteração que nós tivemos, além desse aumento forte da produção, foi a redução do consumo indiano. E só para entender, a Índia já está no momento de início da colheita 26-27, e a safra 25-26 foi consolidada, com números locais sendo ajustados, e o USDA corrigiu esse número com uma redução de 4,8 milhões de toneladas do consumo. A Índia, que é o segundo maior consumidor de trigo, então essa queda significativa que a gente teve na Índia faz com que, com o aumento da produção, Rússia e União Europeia, basicamente essa queda forte da Índia, a gente tivesse essa elevação significativa dos estoques finais. Maravilha, vamos para a nossa rodadinha final, que a gente fala da Bolsa de Chicago, que vamos ver se refletiu alguma coisa deste relatório ou não. Iniciando pela soja em grão, o contrato maio fechou a 11,65 e um quarto, com uma alta de 0,3%. Rafael, teve alguma coisa a ver com o relatório? Ou o que tu acreditas tenha causado esse movimento aí?
Bom, para a soja, aí, como eu disse, um relatório bastante neutro, né? E a verdade é que agora o mercado já está pensando muito mais na safra nova dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem uma expectativa aí de forte demanda interna, tá? Isso é até uma das cartas do Trump, digamos assim. Nós temos uma sustentação a vir aí, principalmente pelo óleo de soja, que está muito alto, né? Por conta, da demanda por biocombustíveis, etc., né? Então, isso acaba trazendo muita força para esmagamento. E depois, se tivermos aí a China voltando ao mercado americano com força, né, cumprindo o acordo comercial, você pode ter aí um impacto forte nos contratos do segundo semestre por uma questão aí de aperto de estoque da safra nova 26, 27 nos Estados Unidos. Então, pode ser que a gente tenha aí um movimento mais forte no grão nos contratos do segundo semestre. O que está chamando a atenção agora é o farelo, né? O farelo está num nível bem alto de preço para esse esmagamento todo esperado, então a gente deveria estar vendo um preço de farelo um pouco mais negativo, mais para os US$ 300 do que para esses níveis atuais de 315, 312. Então, uma situação que a gente tem que cuidar daqui para frente, mas para a soja é isso. O relatório hoje sem grandes novidades, algumas alterações só no esmagamento e caindo a exportação. Acho que nesse sentido o USDA acertou bastante pela situação atual comercial dos Estados Unidos. Obrigado, Rafael. Paulo, olha aqui, ó, o milho para maio chegou a bater no ponto mais alto em 4,50, mas acabou fechando em 4,44 com uma baixa de 0,7%, Paulo. Infelizmente, como a gente comentava na reunião passada, o único ponto de suporte do milho é a exportação americana, que continua fortíssima, né? Mas o plantio americano começando aí muito cedo, no começo de abril, que é novidade, né? Coisa bem nova, bem fora do comum, no meio oeste, é um ponto negativo. Muita chuva agora para abril, todo o meio oeste, acho que agora o mercado se concentra no desenvolvimento do plantio americano, no ritmo de plantio, e é o que vai precificar até 10 de maio, quando nós vamos ter aí o primeiro quadro de oferta e demanda da safra 26, 27. Maravilha! E como esse próximo relatório terá cobertura total de safras e mercado, tanto pelo jornalismo da agência Safras News, como do nosso departamento de inteligência de mercado com nossas análises. Vamos para o trigo aqui. Elcio, olha aqui, ó, o contrato maio fechou a 574,5, com uma baixa de 1%, Elcio. Reflexo dessa surpresa mesmo vinda do quadro global, redução da safra, ou melhor, a redução do consumo indiano. Isso eleva bastante os estoques finais, era algo que o mercado não esperava, né? Então o mercado estava esperando uma manutenção de estoques globais e com essa alta significativa de estoques era normal que o mercado respondesse. Não creio que seja nada para manter uma tendência de quedas mais num ciclo mais longo em função dessa notícia. O mercado está muito atento agora à safra nova, condições climáticas, enfim, o número que vem no relatório que vem, mas no dia de hoje, certamente esse número da Índia acabou contribuindo para essa queda acentuada. Espetáculo, meus amigos, muito obrigado por mais um pós-USDA. Meu recado final é que é importante que você que nos assiste, além de se inscrever no nosso canal Safras TV no YouTube, esteja conosco nas nossas demais redes sociais, confira na descrição do vídeo os próximos cursos e eventos de Safras e Mercado. Temos na próxima semana, no dia 14, o primeiro dia do Safras Agri Week, 11ª edição, 9 horas, cenário macroeconômico e impactos para o agro, 9h25, mercado de soja e derivados, 10h25, mercado de grãos e fertilizantes, 11h25, mercado de milho e carnes. No segundo dia, quarta-feira, 15 de abril, 9 horas, soft commodities, algodão, açúcar, etanol e café, 10 horas, mercado de biodiesel e 11 horas, projeções do clima. Muito obrigado, meus amigos. Elcio, Rafael e Paulo. Obrigado ao comandante que faz a edição, João Rocha também. E até a próxima, meus caros.